questão que eu não nasci leitora de Shakespeare, acho que ninguém nasceu, mas, contudo, todavia, eu li 5 peças de Shakespeare e acho que aprendi algumas coisas com isso. Só para fazer uma retrospectiva aqui do porquê Shakespeare entrou na minha vida. Se você me conhece há algum tempinho, você sabe que sou apaixonada por literatura russa, principalmente quando a gente fala no Homem Supérfluo. E quando eu vi então na edição do Pais e Filhos, que a gente tem pela Companhia das Letras, um texto do Turgenev falando sobre Hamlet e Don Quixote, e ali a gente tem algumas similaridades com o Homem Supérfluo. Eu coloquei esses 2 livros na minha lista ali de leituras para 2024, que foi quando eu li a minha primeira peça, então, que foi Hamlet. Eu parti do absoluto nada de conhecimento de Shakespeare, com absolutamente 100% de medo, de receio. Um pouco porque eu sempre tive esse receio do teatro que tem essas trocas de cenas, entra gente, sai gente, e eu ficava com muito receio de me perder nesse dinamismo ali das peças. Esse aspecto também da falta de ambientação, né? Eu gosto de textos que tenham muita ambientação, que eu consigo sentir os cheiros, as texturas, a luz. Então, quanto mais detalhe o autor me dá, isso vai contribuir ainda mais para minha experiência de leitura. Além do que, eu não costumo ser uma leitora de versos. Então, isso também estava ali, tinha vários contras, né, a minha leitura. Mas eu confesso que eu me arrisquei, falei, não, vamos lá. Minha primeira leitura, então, foi a de Hamlet. E eu acho que a minha experiência, eu vou quebrá-la em 2 momentos aqui, tá? Uma experiência mais tranquila, por livre e espontânea vontade, e depois um ciclo de tragédias que a gente fez a leitura na Biblioteca Secreta. Então, em 2024, eu fiz a leitura do Hamlet e fiz a leitura também de Macbeth em um desafio de 7 livros em 5 ou 7 dias, vocês entenderam, né? E eu não vou dizer para vocês que foi melhor do que eu esperava a experiência. Eu vou dizer para vocês que foi diferente. E eu acho que é uma daquelas situações que às vezes a gente espera que tudo seja muito pior do que de fato é. E às vezes a gente só precisa respirar fundo e de fato abrir o livro e entender o que está ali dentro, do que a gente ficar criando 1 milhão de hipóteses e acabar se frustrando com base naquilo que a nossa mente criou e que o autor não tem nada a ver com aquilo e que o texto só tá ali, sabe? Você tá criando 1000 caraminholas na sua cabeça. Basicamente foi isso. Então não vou dizer que ele foi fácil, mas foi diferente do que eu tava esperando. E eu acho que o ponto aqui é que não teve nenhuma parte que eu não entendi ou assim que foi ininteligível pra mim, sabe? Teve algumas partes sim que eu fiquei confusa, teve algumas partes que eu falei, não sei se eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui, mas segui em frente. E aqui eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses, porque eu acho que é um pouco de orgulho, prepotência, não sei, da nossa parte, partir do absoluto zero do conhecimento da obra de um autor, de um gênero literário que é diferente, de uma tradição tão grande quanto Shakespeare é para a literatura. E ter a expectativa de ler e entender absolutamente tudo na primeira página até a última, sem precisar de releitura, um texto de apoio, uma nota de rodapé, e ser o suprassumo da literatura e poder dizer que eu entendo Shakespeare e sem dificuldades e com a maior tranquilidade, porque não foi assim para mim, se foi para você, muito que bem, mas eu tenho quase que certeza que a experiência da maioria das pessoas não será assim. Não que tenha que ser difícil, mas não é aquilo com que o leitor normal de prosa está acostumado a ler, e eu acho que com isso a gente pode concordar. Então eu fiz a leitura de Hamlet e eu fiz aqui nessa edição da Penguin, que tem texto introdutório e tem as notas.
Nessa primeira leitura, eu fiz a leitura só da peça, eu não fiz a leitura ali dos textos, de tudo, só fiz a peça mesmo, de ponta a ponta, deixei os adereços para um segundo momento, só me detive no miolinho mesmo, tá? E depois eu li Macbeth, e eu confesso que o Macbeth eu entendi pouquíssima coisa, quase nada, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Mas na minha primeira leitura de Hamlet, o que mais se destacou para mim foi a beleza de você se encontrar com aquelas frases clichês da literatura. O que que eu quero dizer com isso? Tem muitas frases em Hamlet que nós estamos acostumados a ver referências em outras obras literárias, em filmes, em até itens de decoração literária. Gente, o Galo tá adoidado aqui. São 4 horas da tarde e ele tá aqui chamando a galera pra ir dormir já. Então é muito gostoso, sabe? Porque parece que as peças vão se encaixando, sabe? Então o mundo literário vai convergindo, alguma coisa muito louca, muito mágica, vai se conectando e tudo dá certo no final. Macbeth não foi tão assim, mas a gente ignora esse fato. Então eu tive essa primeira experiência e daí lá na biblioteca secreta começou um fuzuê ali de vamos ler Shakespeare. Rápido parênteses, a biblioteca secreta é o meu clube de leitura, informações na descrição, tem o link do Apoia-se, sinta-se convidado desde já. Mas daí a gente conversou para ler algumas peças do Shakespeare e eu fui separar daí as que mais me interessavam, as que eu tinha curiosidade de conhecer. E curiosamente, gente, por todo acaso do universo, a gente acabou escolhendo, né? Eu acabei escolhendo tragédias. E é engraçado que a gente vai começar um outro ciclo agora na Biblioteca Secreta de peças do Shakespeare. E as que eu separei sem pensar nisso são comédias. Então eu comentei com o pessoal, foram as tragédias, vão as comédias, depois vem as peças históricas. Então, a gente fez esse combinado de ler essas peças e começou a minha segunda experiência daí com o estudo, a leitura de Shakespeare. E na Biblioteca Secreta tem um aspecto diferente, porque eu tento mediar qual que é o conhecimento básico que a gente se beneficiaria ao ter para iniciar uma obra. Então, ao início de cada peça que nós iríamos ler, eu fiz uma introdução, né, no começo de tudo do projeto sobre o teatro elisabetano, a vida ali do Shakespeare. Falei daí também sobre a peça em si. Isso foi muito gostoso de começar a estudar e a entender um pouco mais todas essas peças e entender também, gente, que o Shakespeare, ele se inspirou em várias outras peças e eu comento em cada live que a gente vai fazer que se ele tivesse se inspirado em uma peça minha e depois ter feito o sucesso que fez, inspirado em uma peça minha, eu ia ficar pé da cara. Então, essa foi uma outra experiência totalmente diferente. Nesse momento, já tinha lido 4 dessas peças. A única que eu ainda não havia lido foi o Rei Lear. Então, foi um outro momento muito gostoso, onde eu realmente me aprofundei nas peças. Quando eu digo que eu me aprofundei, foi o momento de ler o livro, todos os textos de apoio, as notas de fim. E daí foi onde que eu concluí que Shakespeare ele não é para ser lido, ele é para ser relido. Gente, eu sinto que na primeira leitura você está se situando no rolê ali, no que está acontecendo. E só na releitura é que você vai conseguir de fato entender as entrelinhas, conseguir pegar o que está acontecendo nos bastidores, né? Porque a gente tem um cerne, um núcleo da peça, mas a gente tem outras coisas acontecendo à volta que vão dar ali substância, né, sustentação para o que está acontecendo e que são importantes e que vão dando indicativos para onde as coisas estão indo. Então eu sinto que na primeira leitura eu consegui pegar esse miolo e nas outras leituras daí eu consegui pegar mais esse plano geral da peça. Isso fez muita diferença assim na minha experiência e eu sinto que cada vez mais as releituras do Shakespeare vão fazer com que essas peças que eu já li cresçam e eu acho que isso calibrou muito mais a minha expectativa agora em relação às peças.
Então eu sei que as outras peças que eu for ler, quando eu for ler pela primeira vez, vai ser uma leitura de ambientação. Então eu não vou super me debruçar, entender cada minúcia, porque eu senti que o meu processo com Shakespeare é esse, que o teu pode ser totalmente outro, mas eu tô aqui compartilhando minha experiência, não é mesmo? E eu acho que agora que eu comentei que eu li essas 5 peças, eu posso comentar um pouco de editoras, de edições. Eu fiz a aquisição agora do box da Nova Fronteira. Eu ainda não li nenhuma peça por ele. A gente vai começar, né, o ciclo das comédias, como eu comentei na Biblioteca Secreta. Daí eu vou fazer a leitura pelo box, a Nova Fronteira tá aqui me esperando. Mas eu não li, então eu não tenho como opinar. Mas eu já vi que em relação a Penguin, eles vão ter menos texto de apoio e menos notas de fim também, o que pra mim faz muita diferença. Já deixo aqui, eu sei que tem os haters da Penguin, né, por conta de não ter orelha e tudo, o livro não abre, depois que o livro abre, o livro não fecha e tudo, mas em conteúdo, os livros da Penguin para o Shakespeare são uns estudos. Para mim vale super a pena, tanto que o meu compromisso comigo é não comprar outras edições do Shakespeare de outras editoras. Agora que eu tenho o box na Nova Fronteira, é só adquirir agora os que a Penguin lançar. Então, eu acho que eu já deixei a bola cantando, né? Os textos, os livros, né, da Penguin, eles são formados por introduções muito bem estruturadas, o texto em si, e cada cena vai ter aqui uma parte destinada para as notas de fim. O que isso significa, tá? Então, cada cena vai ter aqui uma parte, algumas páginas comentando as etapas. Então, as cenas aqui, ó, por exemplo, não sei se vai aparecer, ele vai ter um número do lado. Então, quando você vai lá no fundo do livro, ele vai ter esse número e daí vai ter a nota referente a essa parte. Eu acho que são edições bem completas. Eu gosto de me aprofundar nas edições. Então, a primeira leitura eu faço essa me destinando apenas para me familiarizar com o texto. A segunda, eu realmente mergulho na obra, então as notas de fim me ajudaram muito a entender o texto, a entender momento histórico, a entender diversas coisas, assim, tem algumas várias que são dispensáveis, sim. É péssimo que elas sejam notas de fim e não rotas de rodapé? Sim. Gente, mas não vamos vencer essa briga, é a Penguin, faz parte do que a editora é, bola pra frente. E daí eu tenho também a edição de Macbeth, que eu li pela LPM, e para mim a grande questão desse livro é que ele não é em verso, ele é em prosa. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ele é completamente em prosa e eu senti diferença nisso. Ele não tem uma unidade de nota, ele não tem uma unidade de texto complementar. Então, eu só li porque são uma das poucas edições que a gente tem disponível. Vai sair a edição pela Penguin, eu tô esperando lançar. Assim que eles lançarem, eu vou comprar. E certeza que eu já vou fazer a releitura, porque, como eu comentei, eu quero ter todas as edições pela Penguin. E assim, gente, eu acredito que de toda essa trajetória, assim, eu posso dizer que vale muito, muito, muito a pena você fazer a leitura de Shakespeare para a tua jornada literária. Depois disso, eu li Hermann Hesse e eu vi Shakespeare. Eu li O Conde de Monte Cristo e eu vi Shakespeare. Em várias coisas que eu leio, eu vejo Shakespeare. Isso é muito interessante porque, de fato, esses grandes autores se inspiraram em outros grandes autores como Shakespeare. E você conseguir ver essas relações é muito legal porque aumenta o teu aparato, aumenta a tua bagagem, aumenta, aprofunda o teu olhar para a literatura. Então você realmente consegue extrair outras camadas, né? Eu tô lendo agora o Conde de Monte Cristo, não posso falar por qual parte que eu passei especificamente, mas tem um casal ali que é Macbeth e Lady Macbeth escrito ali, sabe? Sem tirar nem pôr. E eu vou trazer daí essa reflexão pro pessoal que tá fazendo essa leitura conjunta comigo, porque me dá essa bagagem. Então eu acho que ler Shakespeare é um investimento de conhecimento, de referência.
Eu acho que da mesma forma com que ler mitologia é um investimento, da mesma forma que você ler russos como Dostoiévski, Tolstói, ler a Bíblia é um investimento porque são de onde grandes referências vêm. Então, se eu posso dar um recado, uma dica para alguém, é que se desafie. Eu sei que dá receio, mas às vezes o nosso receio é muito maior do que o livro em si. E como eu comentei antes, às vezes a gente tentar ser um pouco mais humilde e entender que o livro pode ser um pouquinho mais difícil, demandar um pouquinho mais da gente, ou não também, né? A gente tem que permitir conhecer o livro e não alimentar nele todos os demônios que a gente cria na nossa cabeça. Então, assim, enfrente seus medos. Shakespeare foi feito para ser relido, não só lido. Não tenha vergonha de não entender uma passagem, volte e revolte. Ou se não tá entendendo, segue em frente, mais pra frente vai fazer sentido. Se eu puder dar uma indicação, optem pelas edições da Penguin. Eu acho que para Shakespeare é um ótimo investimento. Invistam em boas releituras, com calma. Procurem textos de apoio também na internet para que textos, vídeos, para que às vezes se você lê a peça e está um pouco confuso e assiste um resumo na internet, daí você consegue daí conectar as coisas que você leu que podem ter ficado meio soltas e isso ajuda também a fazer a ligação na tua cabeça. Acho que Shakespeare merece uma chance e eu acho que todo leitor merece ter Shakespeare na sua bagagem. E por mais medo que eu tive, eu fico muito feliz de ter me desafiado, dizer que eu aprendi e aprendo tanto com as peças dele, que às vezes eu não entendo várias coisas, que eu tenho que reler, que eu tenho que ir atrás de texto, que eu tenho que ver vídeo me explicando, mas que é um investimento, que é algo que vai fazer parte da minha bagagem. E que isso para mim não tem preço e é algo que ninguém tira de mim. E eu espero que você também se desafie e se permita a entrar na literatura do Shakespeare. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Espero que você tenha curtido o vídeo, tenha dado um hype também, se inscrito no canal. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que, como vocês viram, embarcaram nesse projeto comigo e me acompanharam durante todo o processo e vão iniciar um novo ciclo comigo. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.